Daremos continuidade à programação com a terceira mesa com o tema Implicações Legais da Reforma Trabalhista. Para falar sobre este tema, convidamos a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Maria das Graças Boni. Para presidir esta mesa, chamamos o desembargador corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, doutor Walter Paro. Devido ao adiantado da hora, eu não vou me alongar na apresentação da doutora Graça, que é desembargadora lá do TRT da Bahia, e a quem, mais uma vez, desejo boas-vindas e a nossa gratidão por estar presente aqui na nossa região, abrilhantando este evento. E passo-lhe de imediato a palavra. Estamos todos ansiosos para absorver aqui a sua palestra e todo esse conteúdo que desde já nos deixa ansiosos. Palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. A primeira vez que eu estou em Belém. Eu gostaria de ter há muito tempo conhecimento, porque realmente o que se diz da Bahia é que a comida, a culinária, o povo é fantástico, mas eu achei super fantástico. Eu estou realmente muito feliz. É uma honra ter o convite do Dr. Giuseppe. É uma honra ter aqui o meu corregedor do Pará, que a gente já se conhecia desde o tempo do TFT em Trabalho Infantil. O meu ministro, que realmente é uma sumidade, eu sou seguidora de todos dele, da LTR. Então, nós estamos num clima que começou pessimista aqui, mas eu sou otimista. Eu não acredito, não sei quem foi que disse aqui, não sei se está presente, que esse trabalho vai terminar. Não vai. Mesmo com a reforma trabalhista, não vai. Não vai. Nós vamos ter a resistência, os juízes estão aí, os desembargadores estão aí, os ministros do TST estão aí, para provar que a resistência existirá. À guisa de melhor compreender a matéria, eu tenho que dizer, em primeiro lugar, que afasto qualquer tendência ideológica na análise da reforma trabalhista, que ora se define. Não há como desconsiderar, eu posso até ser objeto de crítica, de que a lei trabalhista precisa realmente ser atualizada, pois acompanha os reclamos do século XXI. A CLT, como todos sabem, foi criada em 1943. Tinha outro cenário. Era o Estado Novo, inspirada na legislação italiana. E o empregado teve que ser tutelado pelo Estado. O ambiente era rígido. Hoje, no século XXI, o mundo mudou. Existem figuras de contrato não contempladas, gente, pela legislação trabalhista brasileira. Tais como o trabalho intermitente, o trabalho feito em casa, o home office. Hoje, à guisa de exemplo, é proibido se dividir as férias em 3 vezes. Por mais que você e seu empregador estejam vendo que não há problemas. É proibido também você almoçar em menos de 1 hora, ainda que seja o dia de você sair mais cedo para você buscar seu filho na escola. E se o feriado cair numa quinta e você pensa em trocá-lo pela sexta? Não pode. Essas considerações vêm para refletir o quanto se precisa se modernizar o normativo trabalhista. Mas também tenho que registrar com veemência que existe como se fosse uma pressa do governo em se fazer uma reforma trabalhista sem maior reflexão da sociedade. Há que se perquirir um maior diálogo com a sociedade. A pressa do governo em ultimar a reforma trabalhista ainda em junho vai gerar uma série de questionamentos quanto à sua efetividade e sua finalidade, que é a geração de mais empregos, sem a prova de que a economia está se recuperando e sem que haja absorção de uma classe
e que esteja numa massa escandalosa de desempregados, quase 14 milhões a curto período. Eu sou otimista, e o Brasil é um país continental. Tem mais de 206 milhões de habitantes, tem cerca de 14 milhões de desempregados, sem computarmos 19 milhões de trabalhadores que vivem de bicos, à espera de um mercado formal de trabalho. Conforme dados noticiados, nós temos, inclusive, 20% de empregados que estão no setor primário, que é agricultura, pecuária e extrativismo. 21% no setor secundário, que é a indústria, e 59% no setor terciário, comércio, educação, saúde, telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza e alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos. Nós temos 13 milhões de analfabetos, segundo o IBGE. Hoje, o nosso palestrante, que era jornalista, conseguiu trazer aqui a vergonha do trabalho escravo e que é notoriamente conhecido no Brasil como a referência negativa em trabalho escravo. Encontra-se o país às voltas de uns efeitos de uma má administração e corrupção, tornando trabalhadores e aposentados os culpados. A Justiça do Trabalho tornou-se objeto de críticas agressivas de alguns parlamentares, inclusive um baiano, eu não quero dizer o nome. É preciso dizer claramente, como disse muito bem dito o ministro Agra aqui presente, que eu tenho o maior orgulho de repetir. A Justiça do Trabalho existe porque precisa mesmo existir. Em todos os países do mundo, ela existe e é descentralizada ou centralizada, juntamente com as leis trabalhistas. A Justiça do Trabalho, isso que é preciso relembrar sempre, aqueles mais pessimistas têm que ter isso como norte, é o algodão entre cristais, entre o capital e o trabalho, porque se não fosse ela, nós já teríamos uma convulsão social. Eu fui relatora há 4 anos atrás, que eu fui integrante no meu tribunal da Comissão de Dissídios Coletivos. Eu fui a relatora de uma greve enorme, monstruosa, no estado da Bahia, dos rodoviários. Se não existisse a Justiça do Trabalho para permitir, para mediar o conflito, milhões teriam sido vitimados. Tivemos ônibus incendiados, tivemos até assassinato. E nós, da Justiça do Trabalho, conseguimos mediar esse conflito. E eu fui a primeira desembargadora no Brasil, naquela época, 4 anos, a colocar o Bafenjude para justamente fazer efetivar dentro as multas diárias que teriam que ser cumpridas e não eram. E quando eu relatei o dissídio, e que os rodoviários e os empresários, principalmente os rodoviários, não quiseram voltar, viram suas contas bloqueadas. E como diz que o órgão mais que sofre não é o coração e sim o bolso, eles voltaram. Entendeu? Bom, no final da Segunda Guerra, foi instituído junto à ONU, a Organização das Nações Unidas, o órgão do OIT, Organização Internacional do Trabalho, onde se afirmou a necessidade de uma legislação internacional que propiciasse ao trabalhador condições dignas. Nosso país é um dos campeões mundiais em acidente de trabalho e doenças profissionais. Tem um enorme déficit de educação para pós-trabalho, com a maior rotatividade de mão de obra do mundo, uma média de 2 anos de permanência em emprego, e sem um tratamento diferenciado para pequenas, médias e grandes empresas.
E é um país desse que continua as notícias e evidências do trabalho escravo. Pois bem, nesse mesmo país, é a Justiça do Trabalho que previne e compõe os dissídios trabalhistas individuais e coletivos. E neste ambiente adverso e convulsionado, é a Justiça do Trabalho a responsável pela paz social. Nós nos depuramos agora com a reforma trabalhista. Esse projeto tem como objetivo a modernização da legislação trabalhista nacional e o governo pretende, diz ele, gerar 5 milhões de empregos novos e reduzir o número de reclamações trabalhistas, ora estimado em cerca de 3 milhões de processos ao ano. Antes de examinar algumas das principais mudanças na lei aprovada na Câmara, tenho a dizer que a lei trabalhista precisa sim ser atualizada, como já disse, e vão modificar a CLT. A regra também vai ter impacto direto no salário dos profissionais seletivos e relações de trabalho entre eles. As principais alterações é a prevalência do negociado sobre o legislado. Essa pretensão é a mais audaciosa. Fica garantida a prevalência do acordo coletivo e as convenções coletivas sobre o legislado, observados os limites constitucionais. A nossa crítica é que a prevalência do negociado sobre o legislado, por si só, não vai gerar mais empregos. O que vai gerar mais empregos é educação, mobilidade urbana, incentivos à formalização, tratamento diferenciado para as pequenas empresas, inibição de horas extras, é que darão condições de dar novos empregos. E para refrear também a rotatividade absurda, que em duração de cerca de 2 anos em cada emprego. E, portanto, se motivar também a despedida, que até hoje, desde a Constituição, não tem. São 29 anos, né? 29 anos. 29 anos sem regulamentar isso e querem se fazer a reforma trabalhista. A negociação coletiva pode ser, sim, um instrumento de grande valia para superarmos a crise econômica, mas desde que idealizada e de forma consciente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa e não ao retrocesso de suas conquistas sociais mínimas. E aí nós temos que olhar que eles também estão colocando as horas itinerárias, a lei extirpa o entendimento do TST sobre a matéria, excluindo como jornada de trabalho o tempo despendido no transporte, gerando uma grande polêmica sobre o assunto, que diz que uma vez que a empresa tem um investimento alto em fornecer transporte ao empregado para o transporte, residência, trabalho e vice-versa, e ainda dispensar recursos para o pagamento de horas extras. É um argumento polêmico e traz também um argumento do empresário. A legislação atual não contempla também o trabalho intermitente, tem que ter legislação mesmo. Você veja que tem pontos que tem que ter a mudança na lei trabalhista. O trabalho intermitente é aquele que o trabalhador poderá ser pago em período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária e tendo direito às férias, FGTS, Previdência e 13º proporcionais. Esse trabalho intermitente, eu tenho notícia que no Senado teve uma restrição, e tem que ser muito bem-vinda, de ser contrato escrito e restrito a algumas categorias. O trabalho intermitente pode sugerir que um universitário que faça muitas aulas em diversas horas e que não tenha aquele horário regular, ser contratado naquelas horas que ele possa estar disponível. É o caso também de um evento desse aqui, que tem os cinegrafistas, é também o caso dos eventos de restaurante, de aniversários, casamentos, que se contratam em fim de semana os garçons. Existe essa possibilidade e tinha que ser regulado mesmo. O trabalho remoto. O que é o trabalho remoto? É o home office, que é aquele que é destinado, que não contempla também a nossa legislação atual, essa modalidade de trabalho. Teria que ser regulado como está sendo. Tudo que o trabalhador usar em casa será formalizado com o patrão, via contrato, como equipamentos e gastos de energia e internet, e o controle do trabalho será feito por tarefa.
Existe também uma pretensão, e eu não sei se vai ser bem sucedida, é de tornar a contribuição sindical opcional. Isso vai gerar um problema sério. Porque desde o ano passado são 3 bilhões de reais que foram pagos para os sindicatos e que vão tirar. Isso vai gerar um problema. Os sindicatos agora vão ter que se faça isso, de andar com as suas próprias pernas. Isso é um grande desafio. E até porque se fez isso sem a altura do pluralismo sindical. E nós temos a unidade sindical. As ações na justiça também vão ser modificadas. Hoje o trabalhador pode faltar até 3 audiências judiciais. Além disso, quem entra com ação não tem nenhum custo. Com essa mudança, o trabalhador será obrigado a comparecer a todas as audiências e arcar com as custas do processo. Caso perca a ação, incluindo os custos da perícia. Ele só não pagará a perícia se não tiver crédito. Haverá também punições para quem agir de má-fé, multa de 1% a 10% do valor da causa. Esses são alguns aspectos importantes que estão sendo pontuados na lei que está na Câmara aos cuidados de 3 comissões do Senado. As férias também poderão ser fracionadas em 3 períodos. A jornada pode ser feita de 12 por 36, esclarecendo que já hoje existe essa pretensão para algumas categorias. O intervalo de repouso e alimentação vai ser de 30 minutos. A remuneração por produção, pagamento de piso ou salário não será obrigatório. Tem aspectos extremamente precarizadores da relação de trabalho. O importante é que, em todas essas modificações que eu listei, são muitas, foram mais de 100 artigos, foram cerca de 100 artigos na CLT que foram modificados, que estão sendo modificados ainda sob o crivo do Senado, e que, na verdade, umas são extremamente bem-vindas e outras extremamente precarizantes e que nos causa profunda preocupação. Eu agradeço a todos. Existe aqui mais pontos, se tiverem realmente alguma pergunta sobre mais pontos que vão ser modificados pelo crivo do projeto de lei que está em curso. Admito que até a próxima semana poderá muita coisa ser mudada, por causa, muita água vai passar pela ponte. Inclusive, se esse seminário fosse no fim do mês, teria tudo concreto, que eu tenho a impressão que até o fim do mês sai do Senado. E eu agradeço a todos. Sou eu de novo. Com relação ao negociado, né, prevalecendo ao legislado, isso não é novo. Isso desde o Fernando Henrique, em 92, eu trabalhei quando o Itamar entrou, né, e o Fernando Henrique era da Fazenda. E aí eu trabalhei como subdelegado, hoje é gerente do Ministério do Trabalho em Castanhal. Já o Baed, né, que foi uma pessoa que era do DIEESE, foi o ministro do Trabalho, e ele começou junto com o Siqueira Neto, que era um cara super estudioso, lá de São Paulo. Depois ele era da CUT, assessor jurídico, depois foi assessor aqui do Ministério, já com Lula, no Ministério do Trabalho de novo. E ele já vinha com essa discussão do contrato de trabalho, contrato coletivo de trabalho. Essa discussão do negociado, prevalecendo sobre o legislado, a gente vê que isso também é muito por culpa dos sindicatos, que se acomodaram, né? Você tem 1.000 sindicatos aí, apesar de ser unicidade sindical, mas é sindicato para levar a contribuição sindical, infelizmente, que ele chama São de imposto. São 17 mil sindicatos. Pois é, eu não sei. Vulgarmente conhecido como imposto sindical, e eles se acomodaram, sabe? A gente não viu melhoras, porque a operação começou a partir de 88, né, da Constituição Cidadã,
e eles criaram para muitos aí, infelizmente, né? Não é o caso do sindicato bancário, que é uma categoria forte e bem representada, da construção civil também foi nos anos 80, eu não sei como é que está agora, do próprio rodoviário, que é muita confusão ali, mas eles não se prepararam, sabe? A gente não viu evolução para eles saberem realmente negociar, porque se eles fossem preparados, essa negociação sobre o legislado não seria assim esse papão, não. Porque, inclusive, o pessoal da CUT, o Siqueira Neto, ele vinha já colocando isso quando o Barelli foi ministro, em 92. E qual é a pergunta? Entrei em 93. E qual é a pergunta? Não é a pergunta, é só esclarecendo que tem muita coisa aí que já é antigo, não é pergunta. Tá bom. É muita coisa antiga que eles estão desde o Fernando Henrique. O negociado legislado, como eu disse, é uma matéria bastante polêmica. E se passar realmente o imposto opcional, os sindicatos vão ter que andar com as próprias... Certo. Boa noite, magistrada. Boa noite aos presentes. Eu me chamo Felipe. Magistrada, a senhora chegou a mencionar... Não, eu quero ouvir. Certo. A senhora chegou a mencionar, acredito que uma audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília... Não, está sendo submetida no Senado a 3 comissões, sim, inclusive, estão em curso esses debates, e me parece que uma delas, da Comissão de Assuntos Econômicos, é o senador Ricardo Ferraz, se não me engano, em que ele fez uma ressalva sobre o trabalho intermitente. Entendo. Eu queria saber primeiro se a menção que a senhora fez a um determinado deputado na Bahia foi uma audiência que aconteceu em março. Isso não. Tá, certo. Não. Só para mencionar, então... Não, que... eu disse apenas, à guisa de introdução, que nós fomos objetos, a Justiça do Trabalho foi objeto de intensa crítica de parlamentares. E eu não vejo como eu dizer nominar, porque o sistema foi público, foi publicado em todos os jornais. Ok, tudo bem. A pergunta, então, magistrada... É fofoca. Certo, tudo bem. Acredito, então, que a grande temática da reforma trabalhista é o negociado sobre o legislado. Não. Tem outros aspectos que a legislação trabalhista tem que mudar, e eu já falei sobre isso. Mas eu falei que uma das matérias mais polêmicas é o negociado sobre o legislado, e que debaixo dessa ponte vai rolar ainda muita água. Certo, mas a pergunta, então, eu sou monitor da matéria de Direito do Trabalho na universidade e nós vimos discutindo bastante as consequências da reforma trabalhista e os O tempo dirá. Sim, e os alunos concordam que... O tempo dirá. Eu queria saber a sua opinião, na verdade, se uma das consequências, na verdade, uma contraconsequência dessa possível retirada de direitos seria uma insurgência maior da classe trabalhadora, no sentido de, posteriormente, a médio prazo, conseguir... A pergunta é qual? Se vai ter revolta do trabalhador? Não revolta, mas uma contraconsequência... Contra-consequência contra a revolução? Uma contraconsequência da classe trabalhadora de uma insurgência maior na defesa dos seus direitos. Eu não entendi a pergunta. Certo, deixa eu reformular então, magistrada. A reforma trabalhista, muitos dizem que retira direito dos trabalhadores. Tem muita coisa que precariza o trabalho muito. Eu vou lhe dizer uma, que eu sou mulher. As grávidas e as lactantes, nessa reforma trabalhista, como está, vai ser permitido o trabalho em ambientes insalubres. Aí, a lei em comento diz o quê? Com atestado médico fornecido com a anuência da empregada. Ainda que tenha essa ressalva, eu me preocupo bastante com esse aspecto. Entendeu? Então, existem aspectos extremamente precarizadores nessa reforma trabalhista, feita de galope, de cavalo, quando a gente deveria ter um tempo para refletir e ouvir as camadas da sociedade todas, não só os trabalhadores, como também os empresários, como também toda a sociedade. A nossa crítica, principalmente, é como está vindo a galope essa reforma trabalhista. Mas está vindo a galope, eu tenho a impressão, que é por causa da reforma da Previdência, que é o grande Leviatã. É o grande Leviatã. Então,
ela não tem, vamos dizer assim, um aspecto. O governo diz, segundo eu soube, eu vi nos noticiários que era para gerar cerca de 5 milhões de empregos. Não gera. Isso é um grande mito. A reforma trabalhista em si não vai gerar emprego. Da forma que está e da forma que o nosso ambiente está. Agora, vai precarizar rapidamente mais as relações de trabalho. Mas existem juízes, não em Berlim, mas aqui no Brasil. Você conhece a história? Agradecemos a desembargadora Maria das Graças Bonés. E agora passamos ao certificado de participação. É com muito orgulho que passamos às mãos de Sua Excelência, a desembargadora Maria das Graças, esse certificado em comemoração a esse evento.